Capítulo 3 da aplicação da pena. Fixação da pena. Artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Inciso 1. As penas aplicáveis dentre as cominadas. Inciso 2. A quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos. Inciso 3. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Inciso 4. A substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Critérios especiais da pena de multa. Artigo 60. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu. Parágrafo 1º. A multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Multa substitutiva. Parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 6 meses, pode ser substituída pela de multa, observados os critérios dos incisos 2 e 3 do artigo 44 deste Código. Circunstâncias agravantes. Artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constitui ou qualifica um crime. Inciso 1. A reincidência. Inciso 2. Ter o agente cometido o crime, a linha A, por motivo fútil ou torpe. A linha B, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. A linha C, a traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. A linha D, com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que podia resultar perigo comum. A linha E, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. A linha F, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma de a lei específica. A linha G, com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão. A linha H, contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. A linha I, quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. A linha J, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. A linha L, em estado de embriaguez pré-ordenada. Agravantes no caso de concurso de pessoas. Artigo 62. A pena será agravada em relação ao agente que, inciso 1, promover ou organizar a cooperação no crime ou dirige a atividades dos demais agentes. Inciso 2, coage ou induz outrem à execução material do crime. Inciso 3, instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Inciso 4. Executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa.
Reincidência. Artigo 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Artigo 64. Para efeito de reincidência, inciso 1, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer a revogação. Inciso 2. Não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Circunstâncias atenuantes. Artigo 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 1. Ser o agente menor de 21 na data do fato, ou maior de 70 anos na data da sentença. Inciso 2. O desconhecimento da lei. Inciso 3. Ter o agente, a linha A, cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. A linha B, procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. A linha C, cometido o crime sob coação, a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. A linha D. Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. A linha E. Cometido o crime sob a influência de multidão, em tumulto, se não o provocou. Artigo 66. A pena poderá ainda ser atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. Artigo 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Cálculo da pena. Artigo 68. A pena base será fixada atendendo-se aos critérios do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Concurso material. Artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Parágrafo 1º. Na hipótese desse artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. Parágrafo 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais.
Concurso formal. Artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mais atenuada, em qualquer caso, de 1/6 até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Crime continuado. Artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes se idênticas, ou a mais grave se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observado as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste Código. Multas no concurso de crimes. Artigo 72. No concurso de crimes, as penas de multas são aplicadas distintas e integralmente. Erro na execução. Artigo 73. Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto do parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Resultado diverso do pretendido. Artigo 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também um resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Limites das penas. Artigo 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Parágrafo 1º. Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdades, cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Parágrafo 2º. Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se para este fim o período de pena já cumprido. Concurso de infrações. Artigo 76. No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave,